O copo de cristal estilhaçou-se no chão de mármore. Kyle Hendricks não se mexeu. Ficou parado no centro da sala de estar da sua cobertura, olhando para a mulher que acabara de atirar o copo. Sua esposa. Ex-esposa, tecnicamente. Os papéis do divórcio estavam sobre a mesa entre eles, sem assinatura. Você acha que o dinheiro resolve tudo, sibilou Vera. Seu vestido de grife refletia a luz da tarde que entrava pelas janelas do chão ao teto. Você acha que pode comprar sua saída deste casamento como compra tudo mais? Kael cerrou os dentes. 38 anos, 200 milhões em patrimônio, e ele não conseguia se lembrar da última vez que sentira algo real. Assine os papéis, Vera. Me obrigue. A porta se abriu. Uma mulher em um uniforme simples entrou, carregando produtos de limpeza. Ela congelou quando os viu. Desculpe, Sr. Hendricks, ela gaguejou. Eu não sabia que você estava em casa. Posso voltar? Não, a voz de Kael era firme. Fique, estávamos apenas terminando. Vera riu de forma aguda e fria. Claro, até a empregada é mais importante do que eu. Ela pegou sua bolsa e passou pela faxineira sem olhar para ela. Aproveite seu palácio vazio, Kael. A porta se fechou com um estrondo. O silêncio preencheu o espaço como água invadindo um navio que está afundando. A faxineira ficou ali, insegura. Ela era jovem, talvez com 26 anos. Tinha olheiras, mãos ásperas devido ao trabalho. Eu realmente posso voltar, disse ela baixinho. Kael balançou a cabeça. Ele caminhou até a janela, 30 andares acima da cidade. Qual é o seu nome? Mira, senhor. Há quanto tempo você trabalha para a empresa de limpeza? 3 anos. Ele se virou para olhá-la. Algo em seus olhos o pegou de surpresa. Não era pena, não era julgamento, apenas uma aceitação calma do que ela havia testemunhado. Você tem filhos, Mira? Todo o seu rosto mudou. Suavizou-se. Um filho. Ele tem 4 anos. Qual é o nome dele? Liam. Kael acenou com a cabeça lentamente. Ele se abaixou e começou a recolher os cacos de vidro. Senhor, por favor, esse é o meu trabalho. Fui eu que fiz a bagunça. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos. Seus movimentos eram eficientes, experientes. Ela já havia limpado coisas piores do que vidros quebrados. Ele podia perceber. Seu filho, disse Kael, jogando os cacos no lixo. Ele é saudável? Mira fez uma pausa. Na maior parte do tempo. Ele fica doente às vezes. Asma. A clínica diz que é controlável, mas clínicas custam dinheiro. Ela não respondeu. Não precisava. Kael se endireitou. Pegou sua carteira e tirou 500 em dinheiro. Para o remédio dele. Os olhos de Mira se arregalaram. Senhor, eu não posso. Você pode. Você vai. Ele estendeu a mão. Considere isso um pedido de desculpas pelo que você teve que testemunhar. Ela pegou o dinheiro com os dedos trêmulos. Obrigada. O senhor não sabe o que isso significa. Mas havia algo mais em sua expressão. Algo que parecia quase reconhecimento. Como se ela o tivesse visto antes, em algum outro lugar que não fosse essa cobertura. Kael descartou o pensamento. Homens ricos provavelmente pareciam todos iguais para a equipe de limpeza. Eu deveria terminar, disse Mira. O quarto ainda precisa. Deixe para hoje. Vá para casa para o seu filho. Ela hesitou, depois acenou com a cabeça. Juntou seus materiais. Na porta, ela se virou. Sr. Hendricks, espero que encontre o que está procurando. Uma coisa estranha de se dizer. Mas antes que ele pudesse responder, ela se foi. Kael ficou sozinho em sua cobertura vazia. 200 milhões no banco. Um casamento destruído. Um império empresarial que funcionava sozinho. E absolutamente nada que importasse. Seu telefone vibrou. Era seu assistente. Senhor, os relatórios trimestrais estão prontos para revisão. Amanhã. Mas a reunião do conselho. Amanhã, James. Ele desligou. Serviu-se de 3 dedos de uísque. Um single malt de 30 anos que custava mais do que Mira provavelmente ganhava em um mês. Não tinha gosto de nada. Na manhã seguinte, Kael chegou ao seu prédio comercial às 6. A cidade mal havia acordado. Os garis trabalhavam nas calçadas.
Caminhões de entrega descarregavam mercadorias. As pessoas que faziam o mundo funcionar enquanto homens como ele dormiam. Seu elevador particular abria diretamente na suíte executiva. 52º andar. Vistas que deixavam os visitantes boquiabertos. James já estava lá, é claro. Seu assistente parecia nunca dormir. Os relatórios, senhor. Ele colocou um tablet sobre a mesa. Lucros aumentaram 17%. A fusão com a Dalton Industries está ocorrendo sem problemas. As aquisições imobiliárias no Distrito Norte estão... James, Kael interrompeu. Você tem filhos? James piscou. Senhor? Filhos, você tem algum? Sim, senhor. 2 filhas. Quantos anos? 7 e 9. Quando foi a última vez que você as viu? James se mexeu. Desconfortável. Bem. Tem havido muito trabalho ultimamente. Vá para casa, James. Senhor? Vá para casa. Veja suas filhas. Tire o dia de folga. Mas a reunião do conselho, eu cuido disso. Kael acenou para ele se retirar. Vá. Depois que James saiu, confuso, mas obediente, Kael sentou-se em sua cadeira de couro e ficou olhando para os relatórios. Números, sempre números. Porcentagens de crescimento, participação do mercado, margens de lucro. Nada disso significava nada. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Kael Hendricks. Sr. Hendricks, aqui é Miranda Chen, do Metro General Hospital. Seu sangue gelou. O que aconteceu? Temos uma Mira Castellan aqui. Ela listou você como contato de emergência. Houve um acidente. Kael já estava se movendo. Estou a caminho. Ele não se lembrava da viagem. Não se lembrava de ter estacionado. Apenas do cheiro do hospital, antisséptico e medo, quando ele irrompeu pelas portas da sala de emergência. Mira Castellan, disse ele à enfermeira na recepção. Você é da família? Eu sou. Ele fez uma pausa. Um amigo. A enfermeira o examinou. Terno caro, relógio de grife. Ele não parecia amigo de uma faxineira. Quarto 12. Mira estava deitada na cama do hospital, com o braço esquerdo engessado. Um hematoma feio se espalhava por sua bochecha, mas ela estava consciente e, quando o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Sr. Hendricks, sinto muito, eu não sabia a quem mais. O que aconteceu? Havia um homem, do lado de fora do meu apartamento. Ele queria dinheiro. Tentei fugir e ele me empurrou escada abaixo. Meu braço está quebrado e não posso trabalhar. E Liam? Onde ele está? Seu filho? Com minha vizinha. Mas não posso pagar a ela e as contas do hospital. Kael levantou a mão. Pare com isso. Ele pegou o telefone e ligou para seu advogado. Marcos, preciso que você cuide de uma coisa. As contas médicas do Metro General para uma tal de Mira Castellan. Todas elas. E providencie segurança para o prédio dela. Mira olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Senhor, você não precisa. Eu sei que não preciso. Ele sentou-se na cadeira ao lado da cama dela. Mas vou fazer isso. Por quê? Boa pergunta. Por que ele estava fazendo isso? Ela era apenas a faxineira. Ele já havia lhe dado dinheiro uma vez. Isso deveria ter sido suficiente para aliviar qualquer culpa que ele sentisse por sua riqueza excessiva. Mas algo nela o fazia querer fazer mais. Porque alguém deveria, disse ele finalmente. Ela estudou seu rosto por um longo momento. Então, estendeu a mão boa e tocou seu braço. Você não é como os outros homens ricos, sussurrou ela. Você não conhece homens ricos o suficiente para julgar. Conheço o suficiente para saber que você é diferente. O médico apareceu na porta. Senhorita Castellan, precisamos discutir seu plano de tratamento. Kael se levantou. Vou esperar lá fora. Não, disse Mira rapidamente. Fique, por favor. Então ele ficou. Ouviu o médico explicar que ela precisaria de cirurgia para corrigir o osso. Que ela ficaria afastada do trabalho por pelo menos 6 semanas. Que o custo total seria substancial. Kael pegou seu talão de cheques. Mais tarde, depois que o médico saiu e Mira caiu em sono exausto, Kael sentou-se naquela cadeira desconfortável do hospital e se perguntou o que diabos estava fazendo. Seu telefone vibrava constantemente. A reunião do conselho tinha sido um desastre sem ele. Os preços das ações estavam caindo. James estava tendo um colapso nervoso. Nada disso parecia importar. Uma vozinha falou da porta.
É a minha mamãe? Kael se virou. Um menino estava ali, segurando a mão de uma mulher. A vizinha, provavelmente. A criança era pequena, talvez com 4 anos, com cabelos escuros e cacheados, e olhos enormes. Ela está dormindo, disse Kael gentilmente, mas ela vai ficar bem. O menino se aproximou, estudando Kael com uma intensidade inquietante. Você é o homem que a ajudou? Eu, sim, obrigado. A voz da criança era solene, muito madura para sua idade. A vizinha falou: Desculpe, tentei mantê-lo em casa, mas ele estava tão preocupado. Tudo bem. Kael se levantou. Você deve ser Liam. O menino assentiu. Então, ele fez algo inesperado. Ele estendeu a mão e segurou a mão de Kael. Você tem olhos gentis, disse Liam, como alguém que eu conhecia. Era estranho uma criança dizer isso. Antes que Kael pudesse responder, Liam se virou para olhar para sua mãe adormecida. Posso vê-la? Claro. O vizinho ajudou o menino a subir na cama. Ele se aconchegou contra o lado bom de Mira, tomando cuidado para não machucá-la. Em segundos, ele estava dormindo. Kael observou os dois, mãe e filho. Provavelmente, tudo o que possuíam cabia em um único cômodo. E ainda assim, havia algo ali, na maneira como se encaixavam, que todo o seu dinheiro não poderia comprar. Eu devo ir, disse o vizinho, mas obrigada por ajudá-los. Mira é uma boa pessoa. Ela merece mais do que a vida lhe deu. Depois que ela saiu, Kael sentou-se novamente. Observou os dois dormindo. A luz da tarde mudava pelo quarto do hospital. Seu telefone finalmente parou de vibrar. Foi quando ele percebeu. Liam havia se mexido durante o sono. Sua camisa havia subido um pouco, expondo a parte inferior das costas. Havia uma marca de nascença ali, distintiva, em forma de lua crescente com 3 pequenos pontos ao lado. Kael prendeu a respiração. Suas mãos começaram a tremer. Não podia ser. Mas ele conhecia aquela marca. Conhecia porque já a tinha visto antes, em outro quarto de hospital, 5 anos atrás, quando seu filho recém-nascido foi declarado morto. Kael cambaleou para trás. Seu ombro bateu na parede. O quarto inclinou-se para o lado. Não podia ser a mesma marca. Milhões de pessoas tinham marcas de nascença. Luas crescentes eram comuns. 3 pontos não significavam nada. Mas seu filho havia nascido com exatamente essa marca. Exatamente nesse local. As enfermeiras haviam comentado sobre isso. Sua esposa havia dito que era linda. Seu filho morto. Kael se forçou a respirar, a pensar. 5 anos atrás, o hospital lhes disse que seu bebê havia morrido durante o parto. Complicações. Cordão umbilical enrolado no pescoço. Eles lhe mostraram um corpinho envolto em um pano branco. Ele nunca olhou de perto. Não suportava. Vera identificou a criança. Assinou a certidão de óbito. Eles fizeram um funeral com o caixão fechado. Mas e se? Não. A dor o estava fazendo ver padrões que não existiam. Coincidências aconteciam. Era apenas um homem rico traumatizado, projetando sua perda em uma criança inocente. Ele precisava sair. Agora. Kael pegou seu casaco. Deu uma última olhada no menino adormecido. Então saiu daquele quarto de hospital e não parou até chegar ao seu carro. Suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia colocar a chave na ignição. O telefone tocou. James. Senhor, onde você está? A diretoria está furiosa. Dalton está ameaçando desistir da fusão. Precisamos que você volte imediatamente. Não vou voltar hoje. Senhor, por favor. Cuide disso, James. É para isso que eu te pago. Ele desligou. Dirigiu. Sem destino em mente. Apenas movimento. Longe daquele hospital. Longe daquela marca de nascença. Longe das perguntas impossíveis que se formavam em sua cabeça. Ele acabou em um parque. Observou crianças brincando em balanços e escorregadores. Crianças normais com vidas normais. Pais que não perderam bebês. Famílias que permaneceram juntas. Seu telefone tocou novamente. Um número diferente desta vez. Senhor Hendricks, aqui é a doutora Sarah Vance. Eu tratei sua amiga Mira Castellan. Ela está bem?
Ela está bem, descansando confortavelmente. Mas eu queria discutir a situação financeira dela. Só a cirurgia custará 40 mil. Depois, há a recuperação, a fisioterapia, os medicamentos. Envie-me a conta. Toda ela. Silêncio do outro lado da linha. Senhor, o senhor disse. Você me ouviu corretamente. Envie tudo para o meu escritório. Minha assistente cuidará do pagamento. Isso é extremamente generoso. É só dinheiro, doutora Vance. Depois de desligar, Kael sentou-se em um banco do parque e se perguntou se estava enlouquecendo. 40 mil por uma mulher que ele mal conhecia. Porque ela limpou seu apartamento uma vez. Porque o filho dela tinha uma marca de nascença. Porque talvez, apenas talvez, aquela marca de nascença significasse alguma coisa. 3 dias se passaram. Kael se dedicou ao trabalho. Reuniões, teleconferências, jantares de negócios. Qualquer coisa para... No quarto dia, Marcos ligou, seu advogado. Kael, preciso falar com você sobre a mulher Castelã. O que tem ela? Fiz algumas verificações. Procedimento padrão quando se dá tanto dinheiro a alguém. O peito de Kael apertou. E a história dela bate. Mãe solteira, tem 3 empregos, mora em um apartamento minúsculo no distrito industrial. Mas aqui está a parte interessante. 5 anos atrás, ela trabalhava no Metro General Hospital. O mundo parou de girar. O que você disse? Ela era zeladora lá, turno da noite, ala de maternidade. A visão de Kael ficou embaçada. Quando exatamente há 5 anos? Deixe-me verificar. Começou em março, trabalhou lá por 6 meses, saiu em setembro. Seu filho havia nascido em julho. Há 5 anos. Marcos. A voz de Kael era quase um sussurro. Preciso que você faça uma coisa para mim, discretamente. Que tipo de coisa? Preciso acessar os registros do hospital, de 5 anos atrás. Ala de maternidade, 15 de julho. Kael, eles estão lacrados às leis de privacidade médica. Não me importo com as leis. Encontre uma maneira. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Isso é sobre seu filho, não é? Apenas faça isso. Isso pode destruir sua reputação se der errado. Se alguém descobrir que você está acessando registros médicos sigilosos. Marcos, por favor. Outra pausa. Então, relutante, me dê uma semana. Kael não podia esperar uma semana. Naquela noite, ele dirigiu de volta ao Metro General. Entrou pela entrada principal, como se fosse o dono do lugar. Confiança era moeda corrente, e ele tinha muito para gastar. A maternidade ficava no 4º andar. Ele pegou o elevador. Acenou para as enfermeiras, que presumiram que ele pertencia àquele lugar. A sala de registros estava trancada. Claro que estava. Posso ajudar? Uma jovem enfermeira estava atrás dele. O crachá dizia Helena. Estou procurando informações sobre um nascimento. Há 5 anos. Você é da família? Sou o pai. A expressão dela suavizou-se. Você precisará preencher um formulário de solicitação. Leva cerca de 2 semanas para processar. Eu pago 10 mil. Os olhos de Helena arregalaram-se. Desculpe, 10 mil. Em dinheiro. Agora mesmo. Apenas me deixe entrar naquela sala por 5 minutos. Ela olhou em volta nervosamente. Senhor, eu posso perder meu emprego. 20 mil. Eu não posso. 30. Helena olhou para ele. Kael podia ver o cálculo acontecendo. 30 mil. Provavelmente mais do que ela ganhava em um ano. 5 minutos. Ela sussurrou. Só isso. Ela destrancou a porta. Kael pegou seu celular e transferiu o dinheiro na hora. Helena verificou sua conta bancária, com os olhos arregalados. 5 minutos. Ela repetiu. Então ela se afastou, com as mãos trêmulas. Kael fechou a porta atrás de si. Fileiras e mais fileiras de armários de arquivos. Organizados por ano, depois por mês, depois por dia. 15 de julho, 5 anos atrás. Ele encontrou a seção. Abriu as gavetas. Seus dedos percorreram os arquivos procurando o seu sobrenome. Lá, Hendricks, Vera, registro de parto. Ele pegou o arquivo, abriu-o. Hora do nascimento, 23h42. Peso, 3,2 quilos. Comprimento, 48 centímetros. Complicações, compressão do cordão umbilical. Status, falecido. Mas havia algo mais. Uma anotação na margem, escrita à mão, quase invisível.
Veja o relatório de incidente IR-774-2. O coração de Kael bateu forte. Ele procurou os relatórios de incidentes daquela noite e encontrou o número IR-7742. O arquivo era fino, apenas 2 páginas, mas o que ele leu fez seu sangue gelar. Relatório de incidente. Noite de 15 de julho. Violação de segurança na maternidade. Indivíduo desconhecido acessou o berçário. Um bebê foi dado como desaparecido por aproximadamente 30 minutos antes de ser localizado no armário de manutenção. A criança parecia ilesa. Nenhuma acusação foi feita. A família do paciente optou por não prosseguir com a investigação. Nenhuma acusação foi feita. Eles decidiram não investigar, porque Vera lhe disse que o filho deles estava morto. Porque eles fizeram um funeral. Por quê? A porta se abriu. Helena enfiou a cabeça para dentro. O tempo acabou. Kael pegou o celular. Fotografou todas as páginas. O registro do parto. O relatório do incidente. Tudo. Obrigado, ele conseguiu dizer. Helena apenas acenou com a cabeça. Ela parecia apavorada. Kael saiu do hospital atordoado. Sentou-se em seu carro no estacionamento. Ficou olhando para as fotos em seu celular. Seu filho não tinha morrido. Alguém o tinha levado, escondido. E depois, devolvido, colocado outro bebê morto em seu lugar? As perguntas se multiplicavam. Quem faria isso? Por quê? E onde aquele bebê tinha ido parar? Ele pensou em Mira, trabalhando no turno da noite naquela mesma ala. 5 anos atrás, deixando o emprego 2 meses depois, com um filho recém-nascido. Não, era loucura demais, impossível demais. A menos que... Seu celular tocou. Marcos, consegui um contato para você. Alguém que pode acessar esses registros. Mas, Kael, preciso avisar. Isso é perigoso. Se você estiver errado. Não estou errado. Você nem sabe o que está procurando. Sim, eu sei. Ele desligou. Dirigiu. Não para casa. Não para o escritório. Para o distrito industrial. Para o endereço que Marcos lhe dera dias atrás. O prédio de apartamentos de Mira era exatamente o que ele esperava. Tijolos em ruínas, janelas quebradas, pichações nas paredes, o tipo de lugar onde as pessoas não faziam perguntas. Ele subiu 4 lances de escada, encontrou o apartamento 12, levantou a mão para bater, então parou. O que ele estava fazendo? Ele estava prestes a acusar uma mulher de sequestro com base em uma marca de nascença e uma coincidência de emprego. Ele estava prestes a destruir a vida dela por um palpite. A porta se abriu. Mira estava lá, com o braço ainda engessado. Seus olhos se arregalaram. Sr. Hendricks, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Agora? Tudo bem, entre. O apartamento era menor do que o banheiro dele. Um cômodo servia como cozinha, sala de estar e quarto. Um colchão no chão, brinquedos em um canto. O cheiro de algo sendo cozinhado em um fogão elétrico. Liam estava sentado em uma mesinha, colorindo. Ele olhou para cima quando Kael entrou. O homem com olhos gentis. A garganta de Kael fechou. O menino sorriu para ele, inocente, feliz. Liam, vá brincar no corredor por 1 minuto, disse Mira suavemente. Mas mamãe... Por favor, querido. Liam pegou seus lápis de cor e papel. Passou por Kael e parou. Você vai ficar para jantar? Mamãe está fazendo sopa. Vamos ver. Depois que Liam saiu, Mira apontou para a única cadeira. Kael sentou-se. Ela permaneceu em pé, nervosa. Há algo errado? Eu fiz algo. Onde você o conseguiu? Mira ficou muito quieta. O quê? Liam. Onde você o conseguiu? Não entendo o que você está perguntando. Kael se inclinou para a frente. Você trabalhou no Metro General há 5 anos, na maternidade, no turno da noite. Você saiu 2 meses depois que meu filho nasceu. Mira ficou pálida. Você saiu com um bebê, Kael continuou. Sua voz tremia. Um recém-nascido. Onde você o encontrou? Sr. Hendricks, acho que você deveria ir embora. A marca de nascença dele. Uma lua crescente. 3 pontos. Meu filho tinha exatamente essa marca.
Mira levou a mão à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas. Diga-me a verdade, sussurrou Kael. Por favor, eu preciso saber. Ela se sentou no chão. Começou a chorar. Soluços profundos e intensos que sacudiam todo o seu corpo. Eu não o roubei, ela disse com voz embargada. Juro que não o roubei. O mundo de Kael desabou. Então como? Mira olhou para ele. O rímel escorria por suas bochechas. Você não entende. Você não pode entender. Tente. Ela cruzou os braços em volta do corpo, balançando levemente. Naquela noite, 15 de julho, eu estava limpando o quarto do bebê. Ouvi uma discussão. Um homem e uma mulher. A mulher gritava. Kael cerrou os punhos. Ela repetia que o bebê era um erro, que nunca o quisera, que lhe havia arruinado tudo. A voz de Mira se quebrou. O homem tentava acalmá-la, mas ela não parava. Ela disse que desejava que ele nunca tivesse nascido. Kael sentiu-se mal. Então o que aconteceu? Eu me escondi. Eu não deveria estar lá durante o horário de visita. Observei através de uma fresta na porta do armário de suprimentos. Mira enxugou os olhos. A mulher pegou o bebê, saiu do berçário. O homem a seguiu, implorando para que ela parasse, para que pensasse no que estava fazendo. Para onde ela foi? Pelo corredor, para a área de manutenção, onde eu costumava guardar meus suprimentos. Novas lágrimas rolaram pelo rosto de Mira. Eu o segui. Não sei porquê. Eu só tive um mau pressentimento. Kael não conseguia respirar. Ela colocou o bebê no armário, no escuro, sozinho. Ele chorava muito. A voz de Mira baixou para um sussurro. Então ela foi embora. Simplesmente o deixou lá. E o homem? Ele tentou agarrá-la, para fazê-la voltar, mas ela começou a gritar, a ameaçar. Ela disse que se ele contasse a alguém, ela o destruiria. Levaria tudo. Arruinaria sua vida. Mira olhou diretamente para Kael. Ela foi muito convincente. A mente de Kael disparou. Vera. Tinha sido Vera. O homem foi embora. Mira continuou. Ele simplesmente desistiu. Foi embora. E eu fiquei ali, ouvindo aquele bebê chorar em um armário escuro. E pensei. Ela cobriu o rosto com as mãos. Pensei em dar uma olhada nele. Verificar se estava tudo bem. Chamar uma enfermeira. Mas você não fez isso. Eu abri o armário. Ele era tão pequeno, tão perfeito. E ele olhou para mim com aqueles olhos enormes e simplesmente, como aquele homem havia escolhido protegê-la em vez de seu próprio filho. Então você o levou. Eu o salvei. Mira se levantou, desafiadora agora, apesar das lágrimas. Eu o salvei de pais que não o queriam, que o teriam deixado morrer naquele armário se eu não estivesse lá. Você me deixou acreditar que ele estava morto. Eu não deixei você acreditar em nada. Você já acreditava nisso. O hospital disse que seu bebê tinha morrido. Eu apenas não os corrigi. Kael também se levantou. Eles ficaram frente a frente no pequeno apartamento. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Eu era a única que se importava se ele vivesse ou morresse. Os olhos de Mira brilhavam. Onde você estava naquela noite, Sr. Hendricks? Onde você estava quando sua esposa estava abandonando seu filho? A pergunta atingiu-o como um golpe físico. Kael lembrou-se daquela noite. Vera tinha lhe dito para esperar na cafetaria, que ela queria um momento a sós com o bebê. Ele pensou que ela estava a criar laços com o filho deles. Em vez disso, ela estava a tentar matá-lo. Eu dei tudo a ele, disse Mira calmamente. Trabalhei até a exaustão para alimentá-lo, vesti-lo, mantê-lo saudável. Eu o amei todos os dias durante 5 anos. Você pode dizer mesmo? Kael não tinha resposta. A voz de Ian chamou do corredor. Mãe, posso voltar? Mira olhou para Kael. Uma pergunta silenciosa. E agora? Entre, querido, ela chamou. Liam correu para dentro. Olhou para os dois. Vocês estão brigando? Não, querido. Estamos apenas conversando. O menino estudou Kael com aqueles olhos incrivelmente inteligentes. Você parece triste. Estou triste, Kael admitiu. Por quê? Como explicar a uma criança que toda sua existência foi construída sobre uma mentira? Que sua mãe o havia sequestrado? Que seus pais verdadeiros o haviam abandonado? Você não explicava. Às vezes os adultos ficam tristes,
Kael disse suavemente. É normal. Liam se aproximou. Pegou a mão de Kael novamente, como havia feito no hospital. Quando estou triste, a mamãe me abraça. Você quer um abraço? Kael olhou para essa criança, seu filho, sua carne e sangue, criado por uma estranha, amado por uma mulher que o havia roubado. E tudo o que ele conseguia pensar era: ela tinha feito um trabalho melhor do que ele jamais faria. Sim, ele sussurrou. Eu gostaria disso. Liam o abraçou. Pequenos braços envolveram sua cintura. O menino cheirava a sabonete, giz de cera e inocência. As barreiras cuidadosamente construídas por Kael ruíram. Ele caiu de joelhos, abraçou seu filho e chorou como não chorava há 5 anos. Mira observava do outro lado da sala, silenciosa, esperando. Finalmente, Kael se afastou. Olhou para o rosto de Liam. Olhou de verdade. E lá estava. Seu próprio nariz, os olhos de sua mãe, o queixo de Hendrix. Como ele não tinha percebido isso imediatamente? Porque ele não estava olhando. Homens ricos não olhavam para os filhos das faxineiras. Liam, disse ele gentilmente, você pode ir brincar no corredor de novo? Preciso falar com sua mãe. Tudo bem. O menino pegou seus lápis de cor de novo. Mas você vai ficar para a sopa, certo? Kael olhou para Mira. Ela acenou levemente com a cabeça. Sim, disse ele ao filho. Vou ficar para a sopa. Depois que Liam saiu, o silêncio se estendeu entre eles, pesado, carregado com 5 anos de segredos. O que você vai fazer? Mira finalmente perguntou. Sua voz estava firme, mas suas mãos tremiam. Kael não sabia. Ele poderia ir à polícia, mandar prendê-la, levar seu filho de volta, recuperar sua vida. Mas que vida seria essa? Liam não o conhecia, não o amava. Seria arrancado da única mãe que conhecia. Ela tentou matar o filho deles. Ela o convenceu a fazer um funeral para uma criança que não estava morta. Sobre o que mais ela mentiu? Preciso entender uma coisa, disse Kael. Por que você continuou trabalhando? Por que não fugiu? Desapareceu completamente. Não tinha condições de fugir. Não tinha dinheiro. Não tinha família. Não tinha para onde ir. Mira sentou-se no colchão. Então pedi demissão do hospital. Encontrei outro trabalho. Mudei-me para este bairro onde ninguém faz perguntas e criei-o. Você não achou que alguém iria notar que ele se parecia comigo? Pessoas ricas não olham para pessoas pobres, Sr. Hendrix. Não realmente. Somos invisíveis para vocês. Ela estava certa. Ele havia provado isso ao não reconhecer seu próprio filho. Ele sabe? Perguntou Kael. Que você não é sua mãe biológica? Ele tem 4 anos. Não entende de biologia. Sou sua mãe. É tudo o que importa para ele. Mas algum dia ele fará perguntas. E um dia eu vou respondê-las. Mira olhou nos olhos dele. Mas não hoje. Não até que ele esteja pronto. Kael levantou-se. Andou de um lado para o outro na pequena sala. Pensando, calculando. Tentando encontrar uma solução que não destruísse todos os envolvidos. Preciso de tempo, disse ele finalmente. Tempo para quê? Para entender isso, para entender o que aconteceu. Para decidir, ele parou de falar. Para decidir se você o quer de volta. Ele é meu filho. A biologia não faz de você um pai, disse Mira baixinho. O amor faz de você um pai. Estar presente faz de você um pai. Você está dizendo que eu não posso ser essas coisas? Estou dizendo que você não tem sido essas coisas. Ainda não. As palavras doíam, mas eram verdadeiras. Liam chamou do corredor. A sopa está pronta? Mira levantou-se. Foi até o fogão elétrico. Começou a mexer uma panela que cheirava a vegetais, caldo e pobreza. Não tem muito, disse ela. Mas você pode comer se quiser. Kael olhou para o relógio. Ele tinha um jantar de negócios em 1 hora. Clientes importantes. Um negócio de 50 milhões. Nada disso importava. Eu gostaria, disse ele. Eles comeram juntos. Os 3, sentados no chão, porque havia apenas uma cadeira. Sopa em tigelas que não combinavam. Pão de 2 dias. Liam tagarelava sobre o seu dia. Sobre os desenhos que estava colorindo. Sobre um pássaro que tinha visto na escada de incêndio. Coisas normais. Coisas bonitas.
coisas que Kael nunca tinha experimentado. Quando o jantar terminou, Mira colocou Liam na cama. O menino insistiu para que Kael ficasse para ler uma história para ele. Então Kael sentou-se na beirada do colchão no chão e leu um livro ilustrado gasto sobre um dragão que queria ser dançarino. Liam adormeceu antes do final. Sua mãozinha ainda segurava o dedo de Kael. Cuidadosamente, Kael se assustou. Cobriu o menino com um cobertor fino. Mira ficou parada na porta, observando. Obrigada, ela disse suavemente. Por ficar. Por não chamar a polícia. Ela sentiu. Kael olhou para seu filho adormecido uma última vez. Não vou fingir que entendo nada disso, ou que estou bem com o que você fez. Eu sei, mas também não posso fingir que você não lhe deu algo que eu nunca poderia ter dado. O que é isso? Uma mãe que o ama. Os olhos de Mira se encheram de lágrimas novamente. Kael pegou sua carteira, esvaziou-a. Talvez 3.000 em dinheiro. Pegue isso para a comida dele. O remédio para asma. Sr. Hendricks, não é caridade, Mira. É pensão alimentícia. 5 anos atrasada, mas ainda assim. Ele caminhou até a porta. Parou. Eu vou voltar. Para vê-lo. Para resolver isso. Tudo bem. E vou descobrir exatamente o que Vera fez. Toda a verdade. O que você fará com essa informação? Kael olhou para ela. Ainda não sei, mas ela não vai se safar dessa. Ela não vai viver sua vida perfeita enquanto nosso filho. Ele parou. Corrigiu-se. Enquanto Liam vive em um apartamento de um quarto. A vingança não vai mudar nada. Talvez não, mas a justiça pode mudar. Ele saiu, desceu 4 lances de escada, entrou em seu carro de luxo, dirigiu de volta para sua cobertura. Tudo parecia diferente agora, menor. Mais vazio. Ele serviu uma bebida, pegou seu celular, olhou as fotos dos registros do hospital. Então ligou para Marcos. Preciso que você investigue minha ex-esposa. Tudo, onde ela estava na noite em que nosso filho nasceu. Com quem ela conversou. O que ela fez com o bebê que alegou estar morto. Kael, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Isso vai ficar feio. Já está feio, só preciso saber o quão feio. Depois de desligar, Kael ficou parado na janela. Olhou para a cidade. Milhões de pessoas, milhões de segredos, milhões de mentiras. E em algum lugar lá fora, em um prédio em ruínas, seu filho dormia pacificamente. Amado, seguro, criado por uma mulher que cometeu um crime para salvá-lo. Kael não dormiu naquela noite. Ele se sentou em sua cobertura vazia e tentou descobrir que tipo de homem ele queria ser. O tipo que levava seu filho de volta porque a biologia dizia que ele deveria? Ou o tipo que deixava seu filho ficar com a única mãe que ele conhecia? O tipo que perdoava? Ou o tipo que exigia justiça? Ele não tinha respostas. Apenas perguntas que se multiplicavam como sombras no escuro. E em algum lugar no fundo de sua mente, um pensamento terrível estava se formando. E se Vera não tivesse agido sozinha? E se alguém a tivesse ajudado? E se houvesse mais nessa história do que uma mulher desesperada e uma criança abandonada? As perguntas se multiplicavam, mais sombrias, mais profundas. E Kael percebeu com um medo crescente que estava prestes a descobrir algo muito pior do que imaginava. Algo que mudaria tudo. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai chegar. Ato 3. Marcos ligou às 3 da manhã. Kael atendeu na primeira chamada. Ele não tinha dormido mesmo. Você precisa ver isso. Agora. O que você descobriu? Não pelo telefone. No meu escritório. Em 1 hora. Marcos desligou. Kael se vestiu no escuro. Dirigiu por ruas vazias. A cidade parecia diferente a essa hora. Honesta. Como se tivesse parado de fingir ser algo que não era. Marcos estava esperando em seu escritório. Ele parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Sente-se, disse Marcos. Apenas me diga. Sente-se. Kael sentou-se. Marcos deslizou uma pasta pela mesa. Espessa, pesada com segredos. Sua ex-esposa não agiu sozinha, começou Marcos. Havia um médico. O nome dele era Frederick Voss. Trabalhou na maternidade há 5 anos. Trabalhou? Ele morreu há 3 anos. Acidente de carro. Muito conveniente. Kael abriu a pasta. Extratos bancários. Registros de transferências.
Fotos. 2 dias antes do seu filho nascer, Marcos continuou. Vera transferiu 50 mil para uma conta offshore. Essa conta pertencia ao Dr. Voss. Kael cerrou os dentes. Ela pagou a ele. E fica pior. Encontrei a certidão de óbito do seu filho, assinada por Voss. Mas tem mais uma coisa. Marcos pegou outro documento. Pedia um contato no necrotério para pegar os registros. Nenhum corpo de bebê foi registrado naquela noite. Nenhum. O que você está dizendo? Não havia nenhum bebê morto, Kael. Eles falsificaram tudo. Voss assinou uma certidão de óbito falsa. Vera mostrou a você um corpo que pertencia a outra pessoa. Alguém que realmente havia morrido. Kael se sentiu mal. Por quê? Por que ela faria isso? Marcos hesitou. Então ele deslizou outra foto pela mesa. Vera em um iate, com um homem que Kael não reconheceu. Essa foto foi tirada 6 meses antes do seu filho nascer. O nome dele é Harrison Locke, empresário, muito rico, muito casado. A compreensão surgiu como água fria. Ela estava tendo um caso, por mais de 1 ano, e é aqui que fica interessante. Marcos bateu na foto. A esposa de Harrison é ela quem controla a fortuna dele. O acordo pré-nupcial estabelece que, se ele a trair, não receberá nada, nem um único dólar. Então Vera não poderia ficar com ele, a menos que ela se livrasse de todas as evidências do caso. Como, por exemplo, um bebê que pudesse se parecer com ele em vez de com você. Kael olhou para a foto, para o sorriso de Vera, brilhante, despreocupado, enquanto ela planejava matar o filho deles. Tem mais, disse Marcos baixinho. Encontrei e-mails entre Vera e Voss. Ela não queria apenas se livrar do bebê. Ela queria destruir você também. Como assim? Marcos abriu os e-mails em seu laptop. Virou a tela para Kael. O primeiro fez seu sangue gelar. Quando o bebê não estiver mais aqui, terei tudo. A culpa dele o consumirá. Ele se dedicará ao trabalho, deixará de prestar atenção. É quando transferirei nossos bens. Discretamente, com o tempo, quando ele perceber, serei intocável. Kael percorreu mais e-mails. Um plano sistemático para roubar sua fortuna, para destruí-lo emocionalmente, para deixá-lo arrasado enquanto ela fugia com seu amante. Ela vem desviando dinheiro de você há 5 anos, disse Marcos. Pequenas quantias. Impossíveis de rastrear, mas somam uma quantia considerável. Minha estimativa, cerca de 30 milhões. 30 milhões. Enquanto ele chorava a morte de um filho que pensava estar morto. Onde ela está agora? A voz de Kael estava perigosamente baixa. Esse é o problema. Não consigo encontrá-la. Ela desapareceu há 2 dias. Esvaziou várias contas. Provavelmente saiu do país. E Harrison? Ainda está aqui. Ainda é casado. Nega tudo. Kael levantou-se. Começou a andar de um lado para o outro. Sua mente percorria vários cenários. Opções legais. Possibilidades de vingança. Então ele percebeu. Ela sabe, disse ele. O quê? Vera sabe que eu encontrei Liam. É por isso que ela fugiu. Kael virou-se para Marcos. Como ela saberia? O rosto de Marcos empalideceu. No hospital, quando você acessou aqueles registros, se ela tem alguém vigiando, ela sabe onde Mira mora. Kael já estava se movendo. Pegou seu telefone. Ligou para Mira. Nenhuma resposta. Ele ligou novamente. Nada. Vou até lá, disse Kael. Espere, deixe chamar a segurança. Não há tempo. Kael correu. Saiu do escritório. Desceu até seu carro. Dirigiu como um louco. Passou por sinais vermelhos. Zigue-zagueou pelo trânsito. Por favor, que eles estejam bem. Por favor. Ele chegou ao prédio. Subiu os degraus 2 a 2. 4º andar. Desceu o corredor. A porta de Mira estava aberta. O coração de Kael parou. Ele empurrou a porta. O apartamento estava destruído. Móveis virados. Brinquedos espalhados. Sinais de luta. Mira, gritou ele. Liam. Silêncio. Então ele viu um bilhete no chão. Preso por uma faca. Você levou o que era meu. Agora eu levei o que é seu. Se você quiser eles de volta, venha sozinho, sem polícia.
Sem truques. No antigo armazém da Quinta Rua. Você tem 2 horas. As mãos de Kael tremiam. Vera os tinha. Ela tinha seu filho. Ele pegou o telefone. Começou a ligar para a polícia. Então parou. Se ela visse a polícia, fugiria. Ou pior, ela já havia tentado matar Liam uma vez. Não hesitaria em terminar o serviço. Mas ir sozinho era suicídio. Vera estava desesperada. Encurralada. As pessoas fazem coisas terríveis quando não tem nada a perder. Kael olhou ao redor do apartamento destruído. Para a vida que Mira havia construído para seu filho. Para as evidências de amor em cada canto. Ele não podia deixar Vera vencer. Não novamente. Ele tomou uma decisão. Pegou seu telefone, ligou para um número que não usava há 10 anos. Chen, é o Hendrix. Silêncio do outro lado da linha. Então, com cuidado. Achei que você estivesse fora. Eu estava. Estou. Mas preciso de um favor. Que tipo de favor? O tipo que você costumava fazer. Antes de eu me tornar respeitável. Outra pausa. Isso é perigoso, Hendrix. Você construiu um império legítimo. Por que arriscar? Porque alguém levou meu filho. O tom de Chen mudou. Ou de quando? Kael deu os detalhes. O armazém. 2 horas. Vou mandar uma equipe para lá em 90 minutos. Mas, Hendrix, isso vai te trazer de volta. Você entende isso uma vez que você cruzar essa linha novamente. Eu sei o que isso significa. Tem certeza? Porque o Kael Hendrix que eu conhecia desapareceu há 5 anos. Amoleceu. Tornou-se o empresário. Aquele Kael Hendrix não tinha nada pelo que lutar, disse Kael baixinho. Agora eu tenho. Ele desligou. Olhou para seu reflexo no espelho quebrado na parede de Mira. Hora de contar a verdade. Toda a verdade. Kael Hendrix nem sempre foi o empresário. Essa era a mentira que ele vendia ao mundo. A fachada respeitável que ele construiu sobre sua vida real. 10 anos atrás, ele era uma pessoa completamente diferente. Alguém perigoso. Alguém que resolvia problemas que não podiam ser resolvidos legalmente. Ele trabalhava para pessoas que operavam nas sombras. Clientes ricos que precisavam que as coisas fossem feitas discretamente, de forma permanente. Ele era bom nisso, muito bom, até que tudo deu errado. Um trabalho deu errado. Pessoas que não deveriam ter morrido, morreram. Pessoas inocentes. E Kael foi embora. Mudou de nome. Usou seu dinheiro sujo para começar um negócio legítimo. Ele jurou que nunca voltaria. Mas lá estava ele, ligando para velhos contatos. Preparando-se para fazer coisas que prometeu a si mesmo que nunca mais faria, pelo seu filho. O armazém na Quinta Rua estava abandonado, industrial. O tipo de lugar onde gritos não seriam ouvidos. Kael chegou 15 minutos mais cedo. Estacionou a 2 quarteirões de... Caminhou pelo perímetro. 3 entradas, várias janelas, boas posições de cobertura. A equipe de Chen estaria no lugar, esperando pelo seu sinal. Ele olhou para o relógio. Ora, Kael entrou pela porta da frente. O espaço era enorme, vazio, ecoando. Vera! Ele gritou. Sua voz ricocheteou nas paredes de metal. Estou aqui, solte-os! Uma luz se acendeu, bem acima, iluminando o centro do armazém. Mira estava sentada em uma cadeira, mãos amarradas atrás das costas. Fita adesiva sobre a boca, sangue no rosto. Ao lado dela, Liam, chorando, aterrorizado. A visão de Kael ficou vermelha. Olá, Kael. Vera saiu das sombras. Ela parecia diferente. Cabelo mais curto, roupas práticas em vez de grife. Mas seu sorriso era o mesmo. Frio, calculista. Solte-os, Vera. Isso é entre nós. Você está certo. É entre nós. Ela se aproximou. Você arruinou tudo. Você e sua necessidade patética de bancar o herói. Eu não sabia sobre Liam até uma semana atrás. Mas agora você sabe, e isso muda as coisas. Vera sacou uma arma, apontou-a casualmente para a cabeça de Mira. Veja bem, eu planejei tudo perfeitamente. O bebê tinha desaparecido. Você estava infeliz. Eu estava lentamente sugando você até a última gota. Então eu desapareceria com Harrison, e você nunca saberia o que aconteceu. Voz disse que eu estava no hospital. Voz me contou tudo antes de morrer. Que funcionário leal. Seu sorriso se ampliou. O acidente de carro foi infeliz, mas necessário. Você o matou.
Eliminei uma ponta solta. Assim como vou eliminar esta. Ela apontou a arma para a mira. Esta ladra que roubou minha moeda de troca. Ela salvou a vida dele. Ela arruinou meu plano. A compostura de Vera se quebrou. Você sabe o quanto eu trabalhei, com que cuidado eu orquestrei tudo, e essa faxineira destruiu tudo ao bancar a mãe. Liam estava soluçando, alcançando Mira, partindo o coração de Kael a cada choro. O que você quer? Perguntou Kael. 100 milhões, transferidos para uma conta offshore. Indetectáveis. Isso é metade da minha fortuna. Considere isso como pensão alimentícia. 5 anos. Os olhos de Vera brilharam. Você tem 10 minutos para fazer a transferência. Ou eu atiro nela. Depois atiro no pirralho. Depois desapareço e você fica com mais uma criança morta na consciência. Kael pegou seu celular. Como vou saber que você vai soltá-los? Você não sabe, mas não tem escolha. Ele estava certo. Ele não tinha escolha. Kael abriu seu aplicativo bancário. Iniciou o processo de transferência. Garoto esperto, Vera murmurou. Sempre tão prático, tão disposto a jogar dinheiro nos problemas. Por que você se casou comigo? Kael perguntou, ganhando tempo. Se você amava Harrison, por que se casou comigo? Porque você era rico e burro e tão desesperado por amor que nunca fez perguntas. Vera riu. Você era perfeito, uma carteira com pernas. A transferência estava sendo processada. Kael observou a tela. Observou os números mudarem. Sabe qual é a parte engraçada? Continuou Vera. Na verdade, me senti culpada, por cerca de 5 segundos. Quando olhei para aquele bebê no hospital, parte de mim se perguntou se eu seria capaz de fazer isso. Mas você fez mesmo assim. O dinheiro sempre vence o sentimento. A transferência foi concluída. 100 milhões. Foram-se. Está feito, disse Kael. Agora deixe-os ir. Vera verificou seu telefone. Sorriu. Bem, você realmente fez isso. Estou impressionada. Ela abaixou a arma. Então a levantou novamente. Apontou para Liam. Infelizmente eu menti. Não posso deixar testemunhas. Vera, não! Ela puxou o gatilho. O tiro nunca saiu. Em vez disso, Vera gritou. Sua mão que segurava a arma explodiu em sangue. A arma caiu no chão. A equipe de Chen invadiu o local por todas as entradas. 6 homens em equipamento tático. Armas apontadas para Vera. Ela desabou, segurando a mão, olhando para Kael com choque e traição. Você os chamou. Você os trouxe aqui. Eu te disse, disse Kael calmamente. Eu faria qualquer coisa pelo meu filho. Chen se aproximou, pegou a arma de Vera. Kyle Hendricks. Não ouvi esse nome há algum tempo. Achei que você tivesse amolecido. Tenho prioridades melhores. Chen acenou com a cabeça para Mira e Liam. Essas são suas prioridades melhores? Sim. Então vamos tirá-los daqui. Kyle correu para Liam. Desamarrou-o. Puxou-o para seus braços. O menino agarrou-se a ele, chorando. Tudo bem, sussurrou Kyle. Você está seguro. Eu estou aqui. Os homens de Chen desamarraram Mira. Ela arrancou a fita adesiva. Imediatamente estendeu a mão para Liam. Meu bebê, oh Deus, meu bebê. Kael entregou Liam para ela. Mãe e filho se abraçaram, ambos chorando, ambos a salvo. Vera estava sendo contida, ainda gritando, ameaçando com ações legais, jurando vingança. Chen caminhou até Kael. O que você quer que seja feito com ela? Kael olhou para sua ex-esposa. Essa mulher que tentou matar seu filho 2 vezes, que roubou dele, mentiu para ele, destruiu-o. Ele poderia fazê-la desaparecer. Chen faria isso, sem perguntas, sem evidências, apenas desaparecida. O antigo Kael teria feito isso sem hesitar, mas ele não era mais essa pessoa. Chame a polícia, disse Kael. Dê tudo a eles, os e-mails, os registros bancários, a certidão de óbito falsa. Tudo. Tem certeza? Isso o liga a vós, ao desvio de dinheiro. Pode ficar complicado. Não me importo. Ela precisa enfrentar a justiça. A justiça de verdade. Shane o estudou. Então assentiu. Você realmente ficou mais brando. Talvez.
Ou talvez eu apenas tenha descoberto o que realmente importa. A polícia chegou 20 minutos depois. Prendeu Vera. Leu seus direitos enquanto ela gritava obscenidades. Kael prestou depoimento. Mostrou as provas que Marcos havia reunido. Contou sobre vós. A morte falsa. O sequestro. Eles prometeram uma investigação completa. Enquanto levavam Vera embora, ela olhou para Kael uma última vez. Você vai se arrepender disso, ela sussurrou. Vou te destruir. Você já tentou, disse Kael. Você falhou. Depois que a polícia foi embora, restaram apenas Kael, Mira e Liam. Sentados na parte de trás de uma ambulância enquanto os paramédicos verificavam os ferimentos de Mira. Obrigada, disse Mira baixinho, por ter vindo, por nos salvar. Eu é que deveria agradecer a você, por tê-lo salvado há 5 anos. Eu quebrei a lei. Você salvou uma vida. Eles ficaram sentados em silêncio. Liam havia adormecido entre eles, exausto, seguro. O que vai acontecer agora? Mira finalmente perguntou. Kael vinha pensando nessa questão desde o momento em que viu a marca de nascença de Liam. Legalmente, ele é meu filho. Eu tenho direitos. Eu poderia levá-lo. O rosto de Mira se contorceu. Por favor, não faça isso. Por favor, ele é tudo que eu tenho. Não vou levá-lo embora de você. Ela olhou para cima. Esperança e confusão se misturavam em seus olhos. Mas também não vou embora, continuou Kael. Ele merece saber quem eu sou, de onde ele veio. E você merece não viver em um apartamento de 1 quarto, trabalhando em 3 empregos. O que você está dizendo? Estou dizendo que vamos resolver isso, juntos, ser pais juntos, ou como você quiser chamar. Kael olhou para o filho adormecido. Você lhe deu amor, eu posso lhe dar segurança. Juntos, talvez possamos lhe dar tudo. Você não precisa fazer isso. Sim, preciso. Ele é meu filho. A biologia não... Eu sei. A biologia não faz de mim um pai. Você já me disse isso. Kael olhou nos olhos dela. Mas estar presente faz. Amá-lo faz. E eu quero fazer essas coisas. Se você me deixar. Mira enxugou os olhos. Ele vai ter perguntas. Sobre por que tem 2 mães. Sobre quem você é. Nós vamos responder. Quando ele estiver pronto. E até lá faremos o nosso melhor. Nós o protegeremos. Nós lhe daremos uma boa vida. Kael fez uma pausa. Comprei uma casa. 3 semanas atrás. É grande. Grande demais para uma pessoa só. Tem um quintal. Boas escolas nas proximidades. Bairro seguro. Kael, não estou pedindo para você se mudar comigo. Mas há uma casa de hóspedes. Entrada separada. Privacidade. É sua, se você quiser. Sem compromisso. Sem expectativas. Apenas um lugar seguro para criar nosso filho. Mira olhou para ele. Por que você faria isso? Porque há 5 anos, minha esposa tentou jogar nosso bebê fora como lixo. E você o acolheu. Amou. Deu-lhe tudo o que tinha. A voz de Kael embargou. Como eu poderia fazer menos do que isso? Lágrimas escorriam pelo rosto de Mira. Eu não mereço isso. Você merece mais, mas é um começo. Liam se mexeu. Abriu os olhos. Olhou para os dois. Vamos para casa? Perguntou sonolento. Kael e Mira trocaram olhares. Sim, querido, disse Mira suavemente. Vamos para casa. 3 meses depois, Kael estava no quintal de sua nova casa, observando Liam brincar no balanço que ele mesmo havia instalado. A situação legal com Vera continuava. Ela havia sido acusada de tentativa de homicídio, sequestro, fraude e uma dúzia de outros crimes. Seu advogado estava lutando muito, mas as provas eram contundentes. Harrison Locke havia fugido do país. A Interpol estava procurando por ele. Marcos recuperou a maior parte do dinheiro roubado. Kael colocou em um fundo fiduciário. Para Liam, para o futuro dele. A casa de hóspedes estava ocupada. Mira havia-se mudado há 1 mês, relutante no início, mas Kael manteve sua palavra, sem compromisso, sem expectativas, apenas espaço e segurança. Ela começou a estudar administração de empresas. Kael estava pagando pelos estudos. Ela resistiu, mas ele insistiu.
Um investimento no futuro de Liam, ele disse. Se sua mãe fosse educada, bem-sucedida e feliz, Liam se beneficiaria. Ela finalmente concordou. Agora ela trabalhava meio período como assistente administrativa de Kyle. Bom salário, horário flexível, tempo para ficar com Liam. E, lentamente, com cuidado, eles estavam construindo algo. Não um romance. Pelo menos, não ainda. Mas uma parceria. Uma família. Não convencional, complicada, mas real. Liam correu. Empurre-me mais alto. Kyle empurrou o balanço. Observou seu filho voar pelo ar, rindo, sem medo. Mais alto! Gritou Liam. Mais alto e você vai bater nas nuvens. Eu quero bater nas nuvens. Kyle riu. Empurrou com mais força. Mira saiu da casa de hóspedes, carregando uma bandeja com limonada e biscoitos. Você tá mimando ele, ela gritou. É meu trabalho, Kyle respondeu. Ela colocou a bandeja na mesa do pátio. Balançou a cabeça, sorrindo. Liam pulou do balanço, correu para os biscoitos. Pegou 3. O que dizemos? Mira perguntou. Obrigado, mamãe. Obrigado, Kyle. Kyle, não papai. Ainda não. Talvez nunca. Liam decidiria isso quando estivesse pronto. E Kyle estava bem com isso. Ele tinha tempo. Anos. Décadas, com sorte. Tempo para provar seu valor. Para ganhar o título. Para ser o pai que seu filho merecia. Podemos ir ao parque mais tarde? Perguntou Liam com a boca cheia de biscoito. Depois que você terminar o dever de casa, disse Mira. Mas eu quero ir agora. Primeiro o dever de casa, depois o parque. Liam fez beicinho, mas foi para dentro buscar o caderno. Kyle e Mira sentaram-se à mesa do pátio, bebendo limonada, observando o sol se mover através das árvores. Ele perguntou sobre o Vera ontem, disse Mira baixinho. O peito de Kyle apertou. O que ele disse? Ele queria saber por que ela estava na prisão, por que ela tentou nos machucar. O que você disse a ele? A verdade, que às vezes as pessoas fazem escolhas muito ruins e que agora estamos seguros. Que você garantiu isso? Kyle assentiu. Ótimo. Ele também perguntou se você era seu pai verdadeiro. O coração de Kyle parou. E eu disse que sim, que você e eu o amávamos, que as famílias podem ter formas diferentes. Como ele reagiu? Ele disse que estava tudo bem. Depois perguntou se podia comer sorvete no jantar. Mira sorriu. Acho que ele vai ficar bem, porque você está criando ele da maneira certa. Nós estamos criando ele da maneira certa. A correção fez Kyle sorrir. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável. Duas pessoas que foram unidas por uma tragédia, por mentiras, por uma marca de nascença em forma de lua crescente. Duas pessoas que estavam aprendendo a ser pais, a confiar uma na outra, a construir algo bom a partir dos escombros do passado. Não era perfeito. Havia dias difíceis, discussões sobre estilos de criação dos filhos, desacordos sobre limites, mas era real. E é a deles. Liam voltou correndo para fora. Terminei meu dever de casa. Podemos ir agora? Mira verificou o caderno dele. Essas respostas estão erradas. Não, não estão. Liam, aqui diz que 2 mais 2 é igual a 5. Talvez seja. Não é. Liam suspirou dramaticamente. Tudo bem, vou corrigir. Ele voltou para dentro com passos pesados. Kyle riu. Ele é teimoso. De onde será que ele tirou isso? Definitivamente de você. Definitivamente de você. Os dois sorriram. Mais tarde, no parque, Kyle empurrou Liam no balanço novamente, cada vez mais alto, enquanto Mira se sentava em um banco, observando, sorridente. Outras famílias brincavam nas proximidades. Famílias normais, famílias tradicionais. Mas Kyle não as invejava. Ele tinha algo melhor. Algo pelo qual lutou, pelo qual sangrou, pelo qual mudou toda a sua vida. Ele tinha seu filho, e talvez, algum dia, ele tivesse mais. Uma família de verdade, com Mira, se ela quisesse isso. Mas por enquanto, isso era o suficiente. Mais do que suficiente. Liam pulou do balanço novamente, correu para o escorregador. Olhe para mim, Kyle. Olhe para mim. Estou olhando. Liam subiu até o topo, deslizou para baixo, rindo o tempo todo. E Kyle pensou naquela noite no hospital, quando viu a marca de nascença, quando seu mundo desabou e se refez. Ele pensou em Vera,
apodrecendo na prisão onde ela pertencia. Ele pensou em Mira, que salvou um bebê que ela não conhecia, porque era a coisa certa a fazer. Ele pensou no homem que costumava ser, perigoso, vazio, perdido, e no homem em que estava se tornando, um pai, um parceiro, alguém importante. Tudo por causa de uma marca de nascença em forma de lua crescente e 3 pequenos pontos. Tudo porque, às vezes, os piores momentos da sua vida levam às melhores coisas. Kael pegou Liam no final do escorregador. Levantou-o bem alto, girou. Seu filho riu. Pura alegria, felicidade sem complicações. E pela primeira vez em 5 anos, Kael se sentiu completo. Não porque tinha dinheiro, não porque tinha poder, mas porque tinha amor. E no final, era a única coisa que importava. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui. Vejo